Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todos, eu me chamo Antônio Santos, eu sou mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, do PROEF, e sou orientado pelo professor Dr. Antônio de Pádua dos Santos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse meu projeto de pesquisa que estou desenvolvendo dentro desse mestrado, que se é intitulado Educação Física na Educação de Jovens e Adultos e os Jogos Populares, caminho para práticas significativas. Pois bem, para darmos início à discussão e ao diálogo sobre a temática dessa pesquisa que eu realizo no mestrado, nós precisamos contextualizar um pouco esse público da EJA. E a EJA atende estudantes que, por diversas razões sociais e econômicas, foram excluídos da educação básica no seu tempo regular. São jovens, adultos e idosos com corpos frequentemente marcados pelo cansaço do trabalho e pela trajetória de exclusão social. Trazendo para a educação física, observamos que práticas voltadas exclusivamente para o desempenho esportivo, repetições de movimentos e principalmente a utilização de conteúdos presentes no ensino regular e não algo voltado a esse público, acabava afastando e gerando a exclusão desse público dentro das aulas da educação física, pois com isso acaba não dialogando com esse público. Todas essas práticas acabam não dialogando com a realidade e o interesse desses alunos. E a educação física precisa ir além, respeitando a singularidade desse público-alvo e garantindo um acesso democrático e crítico à cultura corporal do movimento. Por isso, nossa pesquisa propõe investigar e intervir sobre como os jogos populares podem ser integrados às aulas da EJA de forma significativa, valorizando a bagagem cultural dos alunos e promovendo a identificação e o pertencimento desses alunos. E para fundamentar a nossa proposta, nós buscamos diálogo tanto com Paulo Freire como com Eleanor Kunz para trazer um pouco dessa educação crítica e libertadora para nos embasar dentro dessa nossa proposta de pesquisa. Com Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, entendemos que o ponto de partida de qualquer ação pedagógica deve ser da realidade e do conhecimento prévio dos educandos, pois não se ensina para o aluno da EJA, mas com o aluno da EJA, através de um diálogo entre o professor e o aluno dentro dessa modalidade de ensino. Já Eleanor Kunz, que defende a emancipação através do movimento, ele vai nos ajudar a compreender que o movimento não é apenas mecânico, mas uma prática social e comunicativa. Além disso, ele nos alerta sobre a hegemonia da utilização do modelo esportivista dentro das escolas e traz a importância do resgate de manifestações culturais que muitas vezes são mais marginalizadas dentro da escola. Outro eixo de diálogo que nós trouxemos para dentro da nossa pesquisa foi com a EJA e com os Jogos Populares. A EJA nós dialogamos um pouco com Joyce Mariano, que é da UFRN também, foi aluna da UFRN, fez suas pesquisas dentro da EJA para a UFRN, como aluna de graduação e depois nas suas pós-graduações, e o diálogo de jogos com Roger Caloá, que ele vai trazer todo o conceito de jogos para nós embasarmos nossa pesquisa. E é nesse eixo que os jogos populares acabam se inserindo, pois para compreender práticas da educação física na EJA, dialogamos profundamente com Joyce Mariana, como falado anteriormente, que tem estudos importantes, muitas vezes em parceria com o meu orientador, Antônio de Pádua, dentro da própria UFRN, e tematizando a cultura corporal de movimento dentro da EJA. Joyce, em pesquisas, destaca que a educação física na EJA deve promover as experiências exitosas, desvelando a cultura do movimento dos estudantes e atingindo dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Ela também reforça sobre os desafios encontrados dentro dessa modalidade de ensino, que gira em torno da evasão e do desinteresse dentro desses alunos para as práticas de educação física.
e enfatiza a necessidade da sistematização dos conteúdos, que no caso dela, ela utilizou as lutas e no meu caso eu vou utilizar os jogos populares. E que de forma que esses conteúdos considerem as lutas diárias e os conhecimentos e vivências prévias dos estudantes. E com isso, esse conteúdo de jogos populares precisa fazer sentido na vida desses estudantes trabalhadores do público da EJA. E para realizar uma análise estrutural desses jogos populares, utilizamos o sociólogo francês Roger Caillois, mais especificamente sua obra clássica Os Jogos e os Homens, onde Caillois define os jogos como atividade livre, parada, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia. Geralmente esse regulamentada e ou fictícia. E em sua obra, ele nos oferece uma categorização fundamental para entender o que os alunos estão vivenciando dentro dos jogos. Nós temos a categoria da competição, onde os jogadores têm um foco em superação e o mérito em igualdade de condições. Nós temos o sorte ou acaso, onde o jogador se entrega ao acaso, ao destino, sem depender de suas habilidades propriamente dito. Nós temos o simulacro ou faz de conta, onde os jogadores assumem papéis e identidades diferentes da sua realidade. E nós temos a vertigem, onde os jogos buscam alterar a percepção, causar tonturas ou desequilíbrios momentâneos durante a sua prática do jogo. Com isso, a nossa intenção, dentro da nossa intervenção, é observar como os jogos populares trazidos por esses alunos se encaixam nessas categorias de Caillois e como essas diferentes vivências, competição, sorte, imaginação e vertigem, podem ser ressignificadas no contexto da educação de jovens e adultos. Trazendo agora um pouco sobre a trajetória metodológica da nossa pesquisa, como a nossa pesquisa exige uma interação profunda com a realidade do estudante, adotamos a abordagem qualitativa por meio da pesquisa participante. E eu, o professor Antônio, vou participar junto dos meus alunos na construção dessa pesquisa. Além disso, a pesquisa de campo ocorrerá na escola municipal, localizada no município de Sítio Novo, no qual eu faço parte do quadro de professores de educação física da escola, e com a turma da EJA 5, que corresponde ao 8º e 9º ano do ensino regular. A nossa intervenção vai ocorrer durante todo um bimestre do ano letivo do ensino da EJA, que corresponde a 10 aulas nesse período. As 2 primeiras aulas vão ser sobre a discussão, a diagnóstico prévio sobre os jogos populares dentro da turma, e explicar um pouco sobre a dinâmica dessas aulas. As outras 6 aulas seguintes vão ser para o desenvolvimento das práticas de jogos populares trazidas pelos alunos, de suas realidades. Cada aluno vai contribuir do modo que desejar dentro desses jogos, trazendo os jogos que jogavam na sua infância, que brincam com seus filhos, e assim vai desenvolvendo. E no final, as 2 últimas aulas a gente vai utilizar para uma conclusão, uma culminância, onde vamos chamar as outras turmas e fazer a demonstração desses jogos dentro das outras turmas também. Certo? Vamos escolher os melhores jogos, os jogos que achamos mais interessantes e que encaixem mais dentro da dinâmica da EJA, e levar para as outras turmas como forma de um festival dentro dessa culminância. Vale ressaltar também que ao final de cada aula, dentro das práticas, dentro da 3ª e 8ª aula desse bimestre, nós vamos dialogar como foi essa experiência, o que é que os alunos acharam, o que é que poderemos mudar dentro dessas práticas. E cada aula a gente busca fazer entre 2 a 3 jogos para ficar uma dinâmica melhor e não ficar aquela mesmice de um jogo só, certo? E para a gente poder experimentar mais jogos durante todo esse bimestre. Já na coleta de dados, para garantir o seu rigor, serão utilizados diversos instrumentos. O primeiro será um questionário inicial para mapear os saberes prévios dos estudantes dentro da turma. O segundo serão as rodas de conversas durante as aulas, ao término das aulas, como foi dito anteriormente, onde avaliaremos como é que foi o desenvolvimento dessas aulas, o que poderia ser melhorado, o que ficou a desejar, as regras que poderiam mudar dentro do jogo, e a minha avaliação sobre dentro dessas práticas de jogos populares. O terceiro o instrumento será a utilização de diário de bordo, onde eu, durante as práticas, irei fazer anotações durante a minha observação dentro da sala de aula, ou ginásio, né? Obviamente a gente dispõe de ginásio, onde a gente pode realizar essas práticas dos jogos populares. E por fim, também registros
áudios visuais, obviamente mediante consentimento livre e esclarecido, conforme a aprovação do Comitê de Ética. Onde, através desses audiovisuais, eu vou poder ter uma melhor visão sobre essas práticas e sobre o que os alunos têm a dizer sobre essas vivências que eles tiveram dentro das aulas de educação física com a temática Jogos Populares. Por fim, os nossos resultados esperados não são a formação de atletas, mas a emancipação do sujeito, no caso, os estudantes da modalidade de ensino jovens e adultos. É esperado que as vivências através dos Jogos Populares, os alunos da EJA resgatem memórias afetivas, fortaleçam os laços sociais dentro da turma e ressignifiquem a relação com o próprio corpo e com a escola. O jogo, com suas regras e liberdades, como ensina Queiroz, deve se tornar uma ferramenta de inclusão, não uma ferramenta de exclusão. E através da nossa pesquisa e dos resultados obtidos durante ela, nós elaboraremos uma sequência didática, onde esse produto educacional servirá como um guia estruturado, com fundamentação teórica e propostas pedagógicas para a realização dessas aulas dentro da EJA, das aulas de educação física, onde possa auxiliar outros professores que venham a trabalhar com essa modalidade de ensino e ter uma melhor vivência e uma melhor convivência, uma melhor vivência dos alunos para essa disciplina, saindo daquela mesmice esportiva e de repetição motora. E com isso, tendo uma educação física significativa para esses alunos, para esse público de ensino. Sendo assim, agradeço a atenção de todos vocês que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre a minha pesquisa. E qualquer dúvida, eu deixarei meu e-mail à disposição, vai aparecer aqui em algum lugar. E qualquer dúvida ou qualquer elogio ou qualquer que tenha algo a acrescentar, será sempre muito bem-vindo. Desde já agradeço mais uma vez e deixo meu muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.